Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos aí ao nosso MC Fórum de Impermeabilização. Agradeço a presença dos colegas. Deixa eu ver aqui, já temos aí 28 pessoas ao vivo, 219 registros. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Entramos pontualmente às 19 horas. Só conectando. Boa noite aí a todos que estão chegando. Vou colocar aqui no chat também para o pessoal. O Américo já está aí, né? Boa noite, Américo. Boa noite, pessoal. Menino, opa, legal, pessoal. Ó, pessoal de Chapecó em peso aí, valeu, Giovanni. Muito bom, legal, pessoal. Bastante gente aqui da MC também, nossa equipe comercial. Bom ter vocês aí. Olha o Léo aí. Bem, então, dados devidos cumprimentos a todos, agradeço a presença de todos aqui em nome da MC, eu e o William Lee, vamos fazer esse MC Fórum hoje, falando um pouquinho da impermeabilização. Vou rapidamente me apresentar e apresentar a MC, aí o William Lee também se apresenta, e daí a gente já inicia sem mais delongas, né, devido ao horário, para a gente não atrasar muito. Bem, pessoal, meu nome é Flávio de Camargo Martins, sou engenheiro civil, sou gerente de produtos da MC, sou responsável pela linha de impermeabilização, atuo também no Instituto Brasileiro de Impermeabilização, nos comitês técnicos, nos comitês de norma da ABNT, e também sou professor da matéria de impermeabilização no Mackenzie e no IDD. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é a minha vida, né? Porque impermeabilização é o que eu vivencio aí há mais de 20 anos. Então, a ideia é a gente trocar um pouquinho de experiência, né? Como meus colegas sempre falam, a gente não sabe tudo, mas o que a gente pensou hoje é de trazer um pouco de novidade, de uma metodologia interessante para a escolha de sistemas, escolhas de tipos de impermeabilização. E a MC, para aqueles que não conhecem, é uma indústria química focada em produtos químicos para construção civil. Nós temos diversas linhas de produto, né, reparo, nós temos parte de proteção, a parte de pisos industriais, argamassas colantes e rejuntes. Somos uma indústria alemã, estamos presentes aqui no Brasil há mais de 20 anos e em diversos países pelo mundo. Então, sem mais delongas, William, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Meu nome é William Lee, né? Sou engenheiro civil também. Eu estou não tanto quanto o Flávio, tanto tempo quanto o Flávio na MC, né? Eu estou fazendo quase um ano, mas sempre trabalhei com impermeabilização. Então, a gente veio aqui para dividir um pouco do nosso conhecimento com vocês. Isso aí. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre o nosso MC Fórum. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Bom, dos principais desafios, né, quando a gente fala de impermeabilização, é escolher a melhor opção, né, porque são muitos produtos, são muitos tipos, e nem sempre existe uma solução única possível, né? Isso eu sempre converso com os colegas, troco ideia com meus professores, com os especialistas, né? E a gente pega os grandes projetistas também, eles sempre podem contemplar uma determinada solução, uma determinada área com mais de um tipo de impermeabilização que se adequaria bem.
né? E muitas vezes a dificuldade de escolher, né, acaba sendo um fator que gera uma falha, né? Às vezes você não escolhe o melhor, né? E aí eu não estou falando de marca, a gente não está falando de um produto específico, do X, Y, Z, nós estamos falando de tipos diferentes, então existem muitos tipos de impermeabilizantes, né? Agora eu vou entrar já um pouquinho aqui na nossa apresentação, né? Então, o primeiro conceito importante, que eu acho que a gente não deve deixar nunca de mencionar, é o que é a impermeabilização. Porque a impermeabilização, ela tem, às vezes, um entendimento diferente entre algumas pessoas que são profissionais da área e aqueles que não são. Então, a impermeabilização é uma técnica que envolve a utilização dos produtos, né? Ela posso dizer com tranquilidade, talvez que a impermeabilização seria o sistema que maior oferece proteção à estrutura de um edifício, às áreas internas, né? Porque é a proteção contra a água, né, e contra a umidade, que está presente em praticamente todas as partes de uma edificação ou mesmo de uma estrutura, de uma obra de arte especial, de uma estrutura especial, né? Então, ela vai estar presente em todas as situações, né? Então, esse serviço, né, ele vai evitar os problemas de infiltração, né? Então, a impermeabilização é a principal forma da gente garantir a estanqueidade. Esse é um ponto importante que a gente tem falado muito na questão de desempenho, é que a área ela tem que ter uma condição de estanqueidade. Então, para isso, a gente vai utilizar a impermeabilização. Então, às vezes, a gente se depara, né, com quem não é da área, com quem não conhece muito, com sistemas que não são normalizados, sistemas milagrosos, pinturas, né, ou hidrorrepelentes superficiais, e o pessoal chamando tudo de impermeabilização. Só porque o material repele a água, ou porque ele resiste a algum tipo de atuação da área, não quer dizer que ele é um impermeabilizante, né? A impermeabilização ela vai requerer uma série de requisitos de desempenho de acordo com a atuação da água. Então, a norma principal que fala de impermeabilização é a NBR 9575, que é a norma de seleção e projeto. A segunda norma mais importante é a NBR 9574, que basicamente falam dos procedimentos para executar a impermeabilização. Essas normas estão em revisão. Sou secretário hoje do comitê da norma, que nós estamos revisando ela na BNT, inclusive provavelmente elas vão ser agrupadas, né, as 9575 e 9574, e vai ser adequado uma série de questões relativas também a desempenho e que vieram aí da NBR 15575, que é a norma de desempenho para edificações habitacionais. Então, e essa é a norma, ela colocou uma coisa importante para a gente como desafio, né? Que é a questão do requisito de estanqueidade. Então, não importa se eu tenho ou não tenho impermeabilização, mas eu preciso que a área seja estanque. Então, esse conceito é muito importante para a gente escolher o impermeabilizante. Então, primeiro critério, né, é que, assim, para que eu escolha o impermeabilizante, eu tenho que escolher algo que tenha capacidade de dar a condição de estanqueidade para aquela área. Esse acho que é um ponto importante que a gente não pode deixar de abordar na escolha, mas esse não é o único fator. E aí, para opções de escolha, a gente tem diversas, né? A gente tem aí opções, só olhando aqui o que tem na NBR 9575, né, quando ela classifica os impermeabilizantes pelo tipo predominante aí de material base, né? Então, a gente tem os cimentícios, aí tem a argamassa polimérica, existem 4 tipos, em geral as rígidas e as flexíveis, né? Cada fabricante tem, às vezes, 2, 3 produtos diferentes dentro dessa categoria. Então, imagina, aí você tem 3 produtos, sei lá, 10 fabricantes, são já 30 produtos, 30 opções diferentes, com características diferentes, mas dentro do mesmo tipo de impermeabilização. Os asfálticos, né? Então, as mantas asfálticas, as emulsões, os asfaltos modificados, e os poliméricos, que aí é uma infinidade, nem vou ler todos aqui, mas poliuretanos, mantas de PVC, polímeros acrílicos com cimento, sem cimento. Então, existem aí uma infinidade de materiais possíveis, que são
classificados dentro da norma, e aí cada um deles vai ter, muitas vezes, não todos, mas a grande maioria vai ter uma norma de produto, onde vai colocar requisitos, né, de desempenho, de qualidade mínima para esse material. Então, esse é um ponto bastante importante que a gente não pode deixar de citar. E aí vem a questão, né? Qual é a melhor opção? Muitas vezes a gente recorre ao projeto, né, o que deveria ser em todos os casos, né? Então, vamos avaliar a edificação como um todo, né, todas as atuações da água, e aí vamos ver o sistema, e o projetista vai indicar o sistema de impermeabilização para cada área, né? Então, o que ele vai avaliar, né? Flexibilidade, aderência, necessidade de alongamento, baixa absorção de água, resistência à pressão de ar. Ainda assim, né, uma vez que a gente recebe o projeto, Li, entra um pouquinho aí na câmera. Quando a gente recebe o projeto, a gente pode chegar lá e já adquirir o material ou precisa de alguma análise? O que você acha? É interessante essa pergunta, né? Na verdade, a gente sempre precisa de uma análise, porque mesmo o projetista ele não vai saber de tudo. Então, precisa de uma readequação com o projeto arquitetônico, com o tipo de material, o tipo de imprecisação escolhido, né? De vez em quando, o projetista precisa de alguma expertise, né? De alguém que está mais em obra, de um detalhe. E, fora isso, né? A gente ainda depende do cronograma da obra. De vez em quando, legal, a gente tem um projeto, só que independente de causas externas, a gente vai precisar de um produto mais rápido, mais ágil, algo mais seguro. Então, assim, é uma gama de outras características que fogem do escopo do projetista, né? Por isso que é importante. Muitas vezes a gente precisa alinhar isso com o projetista, né, previamente. Olha, eu preciso dessa condição, eu tenho essa característica, isso daqui para mim é importante. Aí ele vai selecionar, e muitas vezes ele vai selecionar mais de uma opção, né? Eu já peguei uma vez um projeto onde haviam 8 opções no projeto, né? 8 tipos diferentes de impermeabilização. E aí a dificuldade é escolher qual delas eu uso. E ainda por cima, além de a gente ter, às vezes, muitas opções, mais de uma, elas vêm com o nome técnico. Não vem com o nome comercial. E aí, às vezes, tem uma tabela lá no fundo do projeto, com algumas opções, né, e a gente fica meio em dúvida de qual utilizar, né, e aí joga-se uma planilha de cotação no mercado, e a escolha, muitas vezes, acaba sendo por alguns critérios que não são tão técnicos, né? Então, foi tudo técnico até aqui, no final chega um critério somente, às vezes, de preço, ou às vezes mesmo já aconteceu, né, de equipe nossa aqui, comercial, da MC, receber a planilha e a gente ficar em dúvida de qual produto é, por conta de alguns requisitos, por conta de alguns nomes técnicos que não são os de norma. Então, isso é muito complicado e muitas vezes acaba indo muito bem toda a parte do projeto, quando chega no final, que é a compra do produto propriamente dita, né? A aquisição do material e a contratação da mão de obra para aplicar aquele material, a coisa se perde um pouquinho no final. Então, essa amarração muitas vezes é difícil de fazer, né? E aqui não é uma crítica, né, de forma nenhuma, mas é uma atenção que a gente vê, né? Eu tenho visto ao longo dos anos, acho que você também, né, Li, quando trabalhava como aplicador também. Chega lá o projeto e aí você tem que fazer uma adequação para dizer qual é o produto e tal. Sim, e de vez em quando a realidade vai, no as-built da obra, né, ela vai se mudando, por isso que realmente todo projetista dá mais de uma opção para a gente conseguir fazer um tratamento, né? Isso precisa ser conversado, entendido, né? E uma coisa importante também, eu tive já com alguns projetistas, a gente tem muita amizade, né? Sempre dá apoio e tudo. E às vezes ele coloca lá uma tabela de similares, né? E aí outro dia eu fiz um exercício com um colega, peguei alguns similares daquela mesma tabela e fui comparar as fichas técnicas. E aí a gente tinha produtos completamente diferentes, algumas fichas técnicas que não tinham dados técnicos, por incrível que pareça, né, só tinham dados qualitativos, muito bom, seca rápido, alto alongamento, né? E aí só tinha elogios, assim, né, pontos até de destaque,
às vezes muita informação de como usar, mas pouca informação técnica, né? E quando você olhava algum dado, ela tinha uma tabela, dados técnicos, né? Então tinha lá densidade, tempo de secagem, né? Coisas muito simples ou muito de característica do material, mas que não influenciam no desempenho, que são esses pontos aí que a gente está falando, né? Flexibilidade, alongamento, aderência, absorção de água, resistência à pressão. E aí fica muito difícil, porque você vê que no próprio projeto vão estar uma tabela de produtos como similares e alguns a gente não vai ter base para dizer se eles são equivalentes tecnicamente ou não. Até tive uma conversa outro dia com um colega, né? E aí, similar e equivalente, né? Difícil de encontrar isso, né? Já vi alguns colegas, professores, né, dando esse diferencial, né? O equivalente tem as mesmas condições técnicas, os mesmos requisitos, né? Ou pelo menos partem da mesma base. O similar é para a mesma função, né? Tem sentido, mas a lei de licitações não fala isso, né? Ela fala que similar ou equivalente. Ela coloca os dois nas mesmas características, né? Então, quando você coloca lá similar, o equivalente para efeito de licitação é a mesma coisa, né? Então, se o produto tem a mesma finalidade, ele pode ser completamente diferente e ser similar. Então, acho que cabe cada vez mais quem se envolve com a impermeabilização, quem contrata, quem gerencia ou quem acompanha, quem executa, cabe esse envolvimento de avaliar os produtos, se eles realmente são equivalentes, né? Se eles têm as mesmas características, se eles se adequam ao projeto, e olhar as fichas técnicas. Esse é um documento muito importante que o fabricante pode disponibilizar, colocando relações de ensaio, requisitos mínimos de norma e os requisitos que o produto alcança. Esse acho que é um outro ponto também legal, né, Li? Sim, né? É muito importante e muitas vezes, né, ao longo do tempo de MC, a gente em conjunto, mesmo com a especificação já pronta, em conjunto ao projetista, a gente conseguiu achar uma terceira opção que foi o melhor caso para todos, né? Economicamente, por tempo, né, por desempenho, e é dever de todo fabricante ter esse apoio, né? Disponibilizar os dados técnicos, né, e essas validades para o projetista. Legal. Bom, então, dentro dessa primeira análise, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é a análise técnica, né, então a primeira coisa é a questão do desempenho, da gente garantir estanqueidade, a gente avaliar os dados técnicos do produto que vai ser adquirido e avaliar também, né, isso o projetista vai fazer, mas muitas vezes tem obras que não tem projeto, tem obras que a gente está aqui ajudando, muitas vezes junto, às vezes tem projetistas, inclusive aqui, né, e aí a gente tem que avaliar sempre onde vai atuar a água, né, como ela vai atuar naquela área, né, então tem alguns tipos de atuação da água que a norma fala, né, então vou dar uma passada rápida aqui. Então a gente tem que avaliar ali o tipo de pressão, né, muitas vezes tem esses cinco tipos aqui que a norma coloca, né? Percolação, pressão positiva, pressão negativa, umidade do solo e água de condensação. Vou dar uma explicação rápida aqui. Então, pressão, né, quando a água tem um volume de água suficiente, que mais de 10 centímetros de lâmina de água, que a norma fala, que ela vai exercer pressão sobre o impermeabilizante. Então, ela pode ser no sentido positivo, ou seja, a favor da aderência, né, que é água, a pressão exercendo no impermeabilizante contra o substrato. E a pressão negativa, que é o contrário. Então, eu tenho ali a água, substrato, e ela forçando o impermeabilizante para destacar do substrato, é a pressão negativa. Então, posso ter pressão positiva, pressão negativa, e posso ter pressão positiva e negativa, dependendo da estrutura. Por exemplo, uma piscina enterrada tem os dois se tiver atuação de lençol freático, né? Se for uma piscina elevada, sobre laje, aí eu vou ter só a pressão positiva. Então, esse é um ponto importante. Água de percolação. Essa água é a água de locais que tem saída de água, que tem ralo. Que a gente parte do pressuposto que a água não vai ter mais de 10 centímetros de lâmina, porque ela vai escoar. Então, ela não vai fazer pressão sobre a impermeabilização. Então, áreas de lajes externas, coberturas, calhas,
desde que não estejam entupidas, né? Banheiros, áreas frias, áreas molhadas, de uma forma geral, elas vão ter expostas à chuva ou com áreas de banho, por exemplo, com lavagem, né? Você vai ter a atuação da água em forma de percolação. Então, ela não vai exercer pressão. Isso vai definir o tipo, muitas vezes, das características técnicas do impermeabilizante. Pressão positiva, né? Então, no caso que eu falei de uma piscina, por exemplo, a água vai exercer pressão sobre o impermeabilizante contra o substrato, a favor da aderência, é positivo, né? E a negativa é o contrário, né? Ela passa pela estrutura, pelo substrato, chega ao impermeabilizante por trás, tentando destacá-lo, né? Forçando ele contra a aderência. Então, ela é negativa. Okay? Estou explicando de uma forma simples aqui, tá? A gente tem também a umidade do solo, que ela vem por capilaridade, por absorção, por adsorção. Então, a gente vai ter ali o efeito da água subindo pela estrutura, ou mesmo passando aí por absorção de uma parte úmida para uma parte mais seca, né? Por diferença aí, por questão osmótica, né? Então, essa é uma outra forma, e aí para essa forma a gente tem outras técnicas e outros tipos de produto. Água de condensação, então aquela água que vai se formar porque a umidade do ambiente vai encontrar uma superfície fria, né? De um lado ela vai estar quente, do outro fria, então ela encontra a superfície fria, e essa umidade condensa nessa superfície. Então, esse é um outro efeito de umidade também, que às vezes ele necessita de tratamento e muitas vezes até mesmo de impermeabilização. Outro ponto também para a escolha técnica do impermeabilizante, né, são as questões de movimentação, né? A norma ela classifica os impermeabilizantes em rígidos e flexíveis, né, lembrando que tudo que está sobre um pórtico, que não está diretamente enterrado, confinado, a estrutura vai ter uma movimentação térmica, por exemplo, movimentação dinâmica também, né? E ela vai movimentar, dilatar, contrair, vibrar, e aí o impermeabilizante, e ele precisa acompanhar tudo isso sem fissuração, né? Logicamente que não estamos falando aí de movimento estrutural, né? De uma falha da estrutura, aí o impermeabilizante não tem como resistir, mas essas movimentações de dilatação, retração, né? Os impermeabilizantes precisam ser projetados levando isso em consideração. E aí, para isso, a gente tem as juntas, os impermeabilizantes elásticos, os sistemas flexíveis, os sistemas semi-aderidos, aderidos e não aderidos, muitas vezes, para escolher de acordo com a característica da estrutura. Tudo isso são requisitos para escolhas técnicas, tá? Mas a gente não vai falar só disso hoje. A gente vai falar um pouquinho agora, ali, eu queria até que você entrasse mais nessa parte, explicar um pouquinho uma outra forma, né, além da técnica, de tomada de decisão, que é uma metodologia interessante que a gente tem utilizado junto com alguns clientes de infraestrutura, de obras importantes, tem visto fora do Brasil essa metodologia sendo utilizada, que é a matriz de decisão. E eu queria que você explicasse um pouquinho dessa metodologia, e depois a gente vai aplicar ela para algumas áreas, para vocês entenderem como que a gente pode tomar a decisão entre 2, 3 sistemas, muitas vezes que poderiam ser adequados, e não tomar a decisão por um único quesito, que pode ser o preço, ou que pode ser a velocidade, ou pode ser aquele que eu mais gosto, né? Então, a ideia é explicar isso daqui um pouquinho, Li. Então, fala um pouquinho para a gente aí de como que é essa matriz legal. De decisão, esse conceito. Então, né, como a gente disse, né, cada caso é um caso. Então, né, visto que a gente, para a mesma área, a gente tem várias possibilidades, vários sistemas impermeabilizantes, como escolher o melhor sistema, né? Então, a gente decidiu, a gente está usando essa metodologia, né, que ela apresenta vários nomes, né, uma matriz de plugin, análise tabulada, teoria de utilidades, múltiplos atributos, matriz de seleção de problemas, grade de seleção, né, ela já é usada não só na engenharia, como em outras áreas, por exemplo, e ela é super importante, né? Por quê? Porque permite a gente fazer uma análise estratégica, encontrar os riscos de cada uma dessas decisões que a gente está fazendo, né? Encontrar oportunidades, né? E tomar uma decisão mais lógica, segundo com
opções muito semelhantes, né? Aqui a gente tem um exemplo muito simples, né, de 3 agências, e para cada agência você atribui um peso e multiplica. No final, a gente tem uma pontuação, e a pontuação maior é a que maior é a mais desejável, né? Um outro exemplo, né, seria, por exemplo, em uma escolha de projeto, né? A gente tem aqui as nossas variáveis, né, como impacto, esforço, lucrabilidade, visão, e para cada uma desses projetos a gente pode pôr um peso. Chegando aqui no total, a que tiver maior peso é com certeza a decisão, o projeto mais viável, né? Um outro exemplo aqui, né? Por exemplo, é na questão de priorização de um processo. Por exemplo, se a gente vai atrasar a entrega de mercado, atrasar a entrega de fornecedor, ver o impacto, a urgência e a tendência, e chegando assim, a gente consegue priorizar qual, né, das prioridades a gente consegue tomar a frente primeiro, né? Tendo em conta o peso de cada uma dessas escolhas. É uma metodologia muito lógica, que muitas vezes a gente sabe do problema, mas a gente, não, sem colocar talvez número, ou então colocar em uma tabela, a gente não consegue analisar de forma lógica, né, qual que seria a melhor estratégia. E também, né, dependendo da situação, a gente consegue até readequar os pesos. Eu acho legal essa metodologia, né, Ali, porque a gente transforma uma análise qualitativa, muitas vezes. Esse daqui é bom, esse daqui também é bom, né? Esse daqui eu gosto mais, né? Aquele ali eu estou mais acostumado, eu tenho um aplicador que já sabe utilizar, ou eu já fiz uma obra com esse sistema e deu certo, né? Então, às vezes a escolha passa por isso, às vezes ela passa por um critério somente comercial, Achismo, de custo, né? É mais barato, então eu vou para o sistema mais barato, né? Então, ou ao contrário, né? Faz um misto disso. Eu tenho até tanto para gastar, então já tira esses dois, aí eu tenho o critério da mão de obra, essa aqui é mais barata, então já tira aqueles outros dois, e sobrou esses dois aqui, eu vou naquele que eu gosto mais, né? Exato, né? Hoje em dia, com as coisas cada vez mais rápidas, né? O tempo é algo que ganha espaço, né? No custo, e nas possibilidades, e de vez em quando, por isso no papel faz diferença, né? Faz a gente pensar 2 vezes e mudar, talvez, o que a gente achar que é o certo. Exatamente. Bom, então agora a gente vai aplicar um pouquinho desse conceito, né, Ali? Vamos fazer alguns exemplos, né, de áreas que necessitam de impermeabilização, e nós vamos de forma hipotética, que não é, isso daqui não é um exercício, né? Os pesos a gente atribuiu aqui como uma condição de exemplo para vocês, para mostrar a aplicação desse conceito, e depois eu vou contar um caso real onde isso foi aplicado, né, e foi realmente a forma de decisão da escolha do cliente dentre as opções de projeto que ele poderia optar e poderia escolher, mas sem base. E aí a gente usou junto com o cliente essa matriz de decisão que ele foi pontuando o que era mais importante ou não para ele, né, o que agregava valor, o que não, e a gente foi montando a matriz, ele mesmo chegou à conclusão, esse sistema aqui, para mim, é o que mais se adequa, né? Então, acho que esse é bem interessante, a gente vai falar um pouquinho disso agora, então. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, vou botar um exemplo, né, de áreas molhadas externas. Então, vamos pegar aqui um exemplo de... Muitas vezes a gente vai ter na obra, né, no projeto, ou mesmo na aplicação, na contratação, diversos tipos de produtos, né, e de materiais para áreas diferentes. Então, a laje exposta com piso, ela vai ter uma condição, aquela sem piso vai ter outra. Então, muitas vezes vão ter ali 2 sistemas diferentes, né? A área interna, outros sistemas. Então, é muito comum a gente ter mais de um possível, né? Eu já vi até projetistas, eu não gosto muito dessa técnica, né? De ele perguntar para o cliente o que ele quer que coloque. Né? Eu acho meio ruim, porque está limitando, né, o projeto na escolha da melhor análise. Né? Então, muitas vezes ele vai escolher aquilo que o cliente quer que ele escolha. Não, coloca argamassa polimérica nos banheiros, porque é o que eu uso. Então, limitou, às vezes, uma escolha da melhor opção. Né? Então, o que a gente chama muitas vezes de estudo preliminar é isso, né? Você avaliar as opções possíveis, escolher as suas condições, a atuação da água, escolher a melhor opção.
né? E muitas vezes o pessoal pula essa etapa e vai direto para o script do executivo, né? Do projeto executivo, ou mesmo já vai direto para a contratação, né? Quando não tem projeto, sem escolher o sistema somente por uma indicação ou somente por uma opinião. E Então, muitas vezes, né, isso acaba ficando na decisão do aplicador, né, que algumas vezes acontece de não ser alguém especializado naquilo e você fica à ou que não mercê, conhece todas as opções, né? isso, de alguém Então, que não ele é vai muitas técnico. vezes escolher aquilo que ele é familiarizado, né? Não que esteja errado, mas isso limita muitas vezes o cliente em escolher uma outra opção que poderia ser melhor para aquele caso, né? E isso acontece muito, né? Eu também sou síndico de condomínio, né? E às vezes a gente faz uma contratação, extrapolando para outra área, né? Na hidráulica, o cara vai lá e te fala, né? E ele faz orçamento direto com tubulação de cobre, que é a mais cara. Porque ele confia, porque ele gosta. Ele nem te apresenta a outra opção. E aí você chama outro para fazer o orçamento, ele vem com a tubulação de PVC. E aí o outro lá, ele vê que você já tem uma tubulação de ferro galvanizado, e ele vai lá e coloca ferro galvanizado, porque ele viu que você já tinha lá, porque vai ser mais fácil de encaixar e tal, porque você vai fazer uma reforma. Então, cada um usa um critério e você recebe 3 orçamentos completamente diferentes, e aí a escolha fica, quando o cara é leigo, no mais barato. Aí nem sempre é o melhor. Né? Então, esse é o ponto também que tem que levar em consideração. Mas, enfim, vamos lá, vamos entrar um pouquinho, então, nesse exemplo. Então, as áreas molhadas externas com piso, né? Muitas vezes a gente tem áreas externas que a gente precisa impermeabilizar, lajes de cobertura, lajes de acesso, né? No caso, às vezes a gente tem que quebrar tudo e refazer. E aí, qual opção, né, de impermeabilização utilizar? Esse aqui foi um caso de um projeto lá da Igreja Deus é Amor, um colega meu estava fazendo o projeto e a gente discutiu todas as soluções possíveis, né? Então tinha que ter quebra, tinha questão de cota, tinha questão de condição de aplicação, substrato, então tudo isso tinha que ser avaliado. Né? E aí se escolheu aqui, por exemplo, o uso de um sistema de poliuretano, por exemplo, né, que foi o caso da melhor opção, né, porque ele consumia menos cota, porque ele secava mais rápido, porque ele tinha uma boa característica técnica. Então, foram vários fatores para escolher, junto com o projetista e com o cliente, esse sistema. Então, esse é um exemplo. Já outro sistema possível, o sistema de mantas asfálticas, é amplamente utilizado, né? Então, aqui também um outro caso de uma obra, aqui uma área de TI, né, de data center, cobertura de data center, risco muito grande, não pode ter infiltração, não pode ter ralo nessas lajes de cobertura, elas são feitas com concreto já com caimento, e aí o sistema escolhido foi uma dupla manta com asfalto, né, e utilização de isolamento térmico, né, camada de proteção mecânica armada. Então, aí foi uma outra opção. Tinha que ser rápido, era uma área muito grande, né, sujeito a chuvas, né, então tinha que ter uma rápida liberação. Então, tudo isso foi alguns dos critérios de escolha para esse tipo, né, de impermeabilização. Às vezes você tem lajes muito extensas, né, ficar aplicando o produto em demãos acaba dificultando, inviabilizando. Outras situações, aqui foi um caso de um edifício no interior de São Paulo, que a opção escolhida pelo projetista foi a manta de PVC, flutuante. Era uma área que tinha muitas fissuras, né? Tinha muita movimentação, essa laje. O projetista optou por trabalhar com o PVC não aderido, né? Para não precisar ficar tratando todas essas fissuras e movimentações que a estrutura iria ter. Então, assim, aqui a ideia não é a gente falar que um sistema é melhor ou pior que o outro, mas cada um vai ter as suas características e, dependendo da situação, ele pode ser a melhor escolha. Né? Então, todas essas são escolhas possíveis, tá? Outra escolha possível também, quando a gente tem jardim, aqui o caso, uma manta de PVC anti-raiz, pode-se utilizar as mantas asfálticas com pintura anti-raiz, existem essas opções também. E essa escolha muitas vezes vai de acordo, esse caso aqui na Espanha foi o PVC por conta
da questão de meio ambiente, né? Eles não podiam trabalhar com fogo, eles não podiam trabalhar, tinham que trabalhar com produto reciclável, eles tinham que trabalhar com produto que não tivesse nenhum agente químico agressivo para as raízes, né? Então, o PVC ele tem uma resistência natural às raízes, né? Então, essa foi uma opção de escolha, tá? Nós vamos mostrar aqui as principais áreas, tá, pessoal? Eu estou vendo aqui o pessoal no chat já pergunta, e aquela área, e aquela outra? Nós vamos mostrar as principais e vamos fazer um exercício aqui para dar uma ideia para vocês dessa metodologia, tá? Então, aqui eu estou mostrando as possíveis e agora eu vou até desligar aqui minha câmera para não ficar na frente ali, desliga também, para todo mundo ver o exemplo. Então, aqui esse é um exemplo de uma matriz de decisão para uma laje de cobertura com impermeabilização sobre piso. Então, se definiu ali alguns fatores, né? A água de percolação é o tipo de atuação, né? Se escolheu aí 3 sistemas que o projetista julgou como tecnicamente corretos, né? Que serviriam. Então, aqui a manta de PVC, o terceiro, o segundo a manta asfáltica, o primeiro foi a membrana de poliuretano. Então, 3 sistemas diferentes, né, com critérios diferentes, e aí a gente foi fazendo junto, né, a análise aqui de cada requisito, né, para essas soluções. Então, o primeiro tópico foi a dependência da condição climática. E aí, junto com o projeto, se julgou que isso era muito importante, peso 3. Então, por quê? Porque era uma área grande, uma área sujeita, que vai ser executada em época de chuvas, né, muitas vezes, que vão ter chuvas intermitentes. Então, a dependência da condição climática para esse caso aí era importante. Então, ela é peso 3. Dependência da condição do substrato. E aí também se colocou peso 3, né, uma área externa, grande, com movimentação. Então, a base era muito importante, né? Então, quanto maior a dependência, mais crítico, né? Porque vai ter mais tratamento de superfície, né? Tratamentos mais, intervenções maiores, né? Interferência da geometria e recortes, né? Então, às vezes já teve casos que eu vi o projetista indicando um sistema porque tinha muitos equipamentos, muitas interferências e certos produtos iam ficar mais difíceis de aplicar naquelas condições. Nesse caso aí o peso era 1, porque tinha poucas interferências naquela região e a geometria era razoavelmente regular, né? Não tinha muitos ângulos, não tinha muitos declives, não tinham rampas, né? Não tinham degraus, então era uma coisa mais plana. Então, aí colocou-se o peso 1. Você vê que cada peso aí a gente pode adotar de acordo com a obra, de acordo com o projeto. Peso 2, né? Condição de segurança na aplicação. Ele colocou peso 2 porque poderia se trabalhar com fogo ali, se poderia, mas logicamente existiam algumas regras. Às vezes tem obras que a gente não pode trabalhar com maçarico, a gente não pode trabalhar com produto a quente. De vez em quando fica muito difícil, né, subir com a caldeira para caldeira e essas condições. Então, toda essa característica, né, eles jogaram aqui como peso 2. Peso 2 também foi a facilidade de aplicação. Então, eles falaram, porque vai ser mais fácil, vai ter menos falhas, vai ficar mais rápido, né? Então, a facilidade de aplicação colocou-se peso 2. Peso 2 no tempo de liberação. Então, eles tinham prazo, mas também não era um prazo indefinido, né? Era um prazo razoável, colocaram isso como um peso 2 para aquele projeto. Capacidade de movimentação. Então, movimentava muito, era uma estrutura pré-fabricada, tal, peso 3. E, obviamente, que não dá para deixar de fora o preço, né? Então, como que está aquele projeto, né? Se tem preço, não tem preço. Às vezes, se a gente perguntar para alguns colegas, nunca vai ter preço. Mas, na verdade, o preço é uma questão também de percepção de valor, né? Então, obviamente que dependendo do projeto, o que é mais caro, né? Uma infiltração num data center e parar e tomar multa diária, ou a gente fazer uma implementação mais robusta. Então, depende da situação, o peso é mais importante ou menos do preço, né? Então, óbvio, uma obra popular, né, às vezes o preço é mais apertado, né? Então, obviamente que aí ele faz uma influência maior. Aqui, a gente considerou 2 o preço. Então, agora explicando aqui esses fatores, esse primeiro eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, os outros a gente vai ficar mais óbvia a decisão, tá? Então, aqui a gente foi avaliando junto, né? Então, dependência da condição climática. Pô, o poliuretano, né, se tiver umidade muito alta do ar, não precisa nem chover, ele já não pode ser aplicado, ele já vai ter dificuldades. Então, aqui a gente colocou como ruim, então deu nota 1.
Então, sempre 1, 2 e 3, aqui foi o critério que foi usado, tá? A manta, ela, tudo bem se tiver o tempo meio úmido, mas o substrato não pode estar úmido em hipótese nenhuma, ele tem que estar seco, né? Senão fica aprisionado umidade por baixo da manta, então colocamos aí 2, porque aqui não quer dizer que é mais ou menos, é só a gente está classificando, né? Então, o melhor em relação a esse critério, que dependia menos da condição climática, era o PVC, porque o substrato podia estar úmido, o ambiente, né, a umidade do ar poderia estar alta, que daria para aplicar o produto. Então, ele ficou classificado em primeiro. E aí a gente foi colocando para cada um desses critérios, desses requisitos, os pesos, né? Aqui, ó, dependência da condição de substrato. O poliuretano tem que estar seco, 6% de umidade, tal. Então, já é um critério bastante difícil, né? O substrato tem que ter uma boa ancoragem para o poliuretano, né? Então, às vezes, a gente precisa de um primer mais robusto, tal. Então, ele depende mais do substrato, ele é fortemente aderido. A manta já não é tão fortemente aderida, mas ela depende também do substrato, né? Precisa aplicar um primer, ele precisa estar regular, né? Então, ela tem uma dependência intermediária. E a manta de PVC, nesse caso, não, porque ela é flutuante, então eu coloco um geotêxtil, ele pode estar úmido, ele pode estar um pouco irregular, que o próprio geotêxtil vai absorver certas irregularidades, né? Então aí a dependência é menor, 3, tá? Interferência geométrica e recortes, aí já muda de figura, né? Aqui o poliuretano ele fica em primeiro lugar, com 3, né? Porque ele é um produto moldado no local, aplicado em forma de pintura, eu consigo desviar, não preciso fazer recorte, não preciso fazer remate, né? Então, ele fica em primeiro lugar. O PVC, por ser mais fino, por ser mais moldável, ficou em segundo lugar, e a manta é o mais difícil da gente ficar fazendo recortes, rebaixos, ressaltos, né? Então, ela ficou com o número 1. E aí a condição de segurança, né? Aí no caso a manta exigindo aí, a gente considerou sempre, nesse caso aqui a manta classe A, 2 mantas, né? Uma 3 e 4 milímetros com asfalto, que é o sistema hoje que os maiores projetistas de responsabilidade colocam para lajes de grande porte, tá? Então a gente considerou os 3 aí para lajes de grande porte, então nesse caso asfalto a quente, né? Questão de segurança maior, então ele ficou com o número 1. O poliuretano, por ser bicomponente, ter mistura, ser um produto químico que não é base água, apesar de ele não necessariamente ter solvente, ficou com o número 2, e aí, em primeiro lugar, também o PVC. Então, a gente foi colocando esses critérios, né, fazendo esse exercício. Né? Facilidade de aplicação, né? Aí já muda de figura. A manta de PVC ela é mais difícil, tem que ter o soprador, o cara tem que ter habilidade, ele tem que saber fazer a fixação dos perfis colaminados e tal, então tem algumas condições ali, paginação, né? Tudo isso que o cara precisa saber fazer, e aí a gente considerou ela mais difícil. A manta, apesar de ela ter a sua dificuldade, muita gente já está capacitada, sabe aplicar a manta, então colocamos ela aqui no nível intermediário. E o poliuretano também não é dos mais fáceis, né? Porque em geral eles são bicomponentes, precisa misturar, tem o tempo de mistura, tem o tempo de aplicação, o tempo de secagem, né? Tudo isso tem que ser obedecido, então a gente considerou aqui número 2 também. No tempo de liberação, aí também poliuretano, mais camadas, tempo de secagem, então foi o sistema que ficou por último. A manta asfáltica, como ela tem que fazer o primer, esperar o primer secar, para depois aplicar a manta, então ela ficou no intermediário, e o PVC, como ele não tem primer, ele é só instalado, então ele ficou em primeiro. E aí capacidade de movimentação, né? Então o poliuretano mais aderido, né? Mais fortemente aderido, uma camada em geral também mais fina, então ele ficou com menor capacidade de movimentação. A manta com capacidade intermediária, né, porque ainda que ela seja uma camada bem robusta, ela está aderida, ela depende um pouco mais da movimentação do substrato, vai interferir um pouco mais nela. E por último, o PVC, porque ele estaria flutuante, então ele não depende do substrato. Então essa foi uma outra forma de analisar aqui. E aí, por último, os preços, né? O poliuretano ficou mais caro por causa da espessura, das camadas, da aplicação também, do tempo que ele levava. A manta ficou um pouco mais barato e o PVC ficou aí no meio do caminho. Então, fazendo a somatória, aqui a gente vê que nesse caso, com essa condição,
A escolha mais inteligente seria o PVC, a escolha intermediária seria a manta, e a escolha mais complexa, mais cara, mais custosa, né, em termos técnicos, em termos desses requisitos, né, seria o poliuretano. E aí, com isso, a gente consegue escolher melhor, né? Essa é a ideia, tá? Então, dessa metodologia. Então, esse é um exemplo, tá, pessoal? Não quer dizer que em todos os casos, né, vai ser o PVC, ou em todos os casos vai ser uma manta, ou em todos os casos vai ser um poliuretano. Nesse caso aqui, existem até outros sistemas que podem ser usados, né, em lajes menores, inclusive, né, mas aqui a gente apresentou 3 só para mostrar como que seria um estudo desse tipo. Quer falar alguma coisinha aí, Li? Sim, quero sim, né? De vez em quando, né, na obra que vocês forem atuar, ou no caso que vocês vão pegar, de vez em quando, por exemplo, o tempo de liberação não importa. Então, né, essa tabela é dinâmica, ela acaba mudando, os pesos vão mudando, né? E um dos interessantes dessa metodologia é que faz entender a limitação de cada um dos nossos produtos, das nossas soluções, né, de cada um, e faz a gente ponderar, né, de forma diferente, com a nossa situação de obra, qual é a melhor solução, né? Isso aí. Bom, vamos então abordar aqui uma outra situação. A gente não vai dar tempo de a gente abordar todas. A ideia é mostrar a metodologia e alguns sistemas para vocês. Então, aqui a ideia é de áreas molhadas, externas, né? Então, uma das opções é a membrana acrílica. Foi a solução. Eles precisavam de refletir em forma de pintura. Então, aí teve alguns critérios que foram utilizados para essa escolha, tá? Então, aqui foi a membrana utilizada foi a MC Proof DF8. Então, aqui a aplicação, produto finalizado, né, nessas lajes externas sem piso. Não ia ter um trânsito pesado, era um trânsito eventual, somente para uma outra manutenção. Aqui já é um outro tipo de obra, né, que a gente forneceu o PVC, né, o Centro de Exposições de Belo Horizonte. Então, era uma revitalização do telhado. O telhado estava muito deteriorado, né, então, em vez de ficar fazendo troca de telha, por conta de um peso menor, por conta de uma durabilidade elevada, de uma condição estética adequada, de não depender da movimentação das telhas, de poder ser um sistema mais livre de movimentação, a escolha aqui foi o PVC, foi MC Plan. Então, alguns exemplos aqui. Assim também como no metrô de São Paulo, essa obra aqui do lado, né, no meio, né? Essa obra ela foi utilizada, aqui no cantinho, né, foi utilizada uma estação aqui em São Paulo, onde eles não podiam, para a operação, tirar a impermeabilização existente, né, porque embaixo tinha um centro de operações do metrô, né, que fica funcionando 24 horas. Então, aqui foi feita uma impermeabilização por cima da impermeabilização antiga de manta asfáltica, que já tinha seus 25, 30 anos, e aí se utilizou aqui uma manta de PVC não aderida, somente fixada, né, sem remover o que estava por baixo, fazendo uma nova camada de impermeabilização exposta. E funcionou, tá lá, tem mais de 10 anos já e não teve mais problema. Então, assim, muitas vezes a escolha ela é balizada em uma série de critérios, né, diferentes, né? Aqui o exercício que a gente está fazendo, a gente vai colocando alguns para vocês, tá? Só para responder aqui os colegas, nós vamos passar direto aqui, vamos falar de todos os sistemas, vocês podem ir colocando as principais dúvidas, a gente no final vai voltar aqui no chat, vai olhar as principais aqui, as que a gente não tiver respondido, a gente responde, e também aqueles que quiserem depois, a nossa equipe de marketing vai deixar o link no final, para vocês entrarem num hot site e baixarem depois o seu certificado de participação da nossa palestra, ok? Esse MC Fórum. Aqui foi um outro caso, né, um tribunal de contas lá de Curitiba, né, onde foi feita a retificação das telhas, né, com chapas OSB, fixações e a impermeabilização dessa laje com a manta de PVC. Então, essa foi uma outra solução, eles não queriam um sistema aderido, as telhas movimentavam muito, eram metálicas, existiam diversas infiltrações, eles não queriam trocar o telhado todo, então a escolha
melhor foi essa, tinha muita movimentação. Aqui, por exemplo, uma estrutura de uma casa no interior de São Paulo, onde eles tinham essas abas aqui, né? E a impermeabilização, além de ter uma condição estética, que tinha que ficar cinza, né? Era uma condição que o arquiteto pediu, não tinha como arrematar a impermeabilização sobre uma mureta, né? O que seria uma condição normal aí para uma manta asfáltica, o ideal para uma manta asfáltica, manta de PVC, né? Então aqui não tinha como fazer a virada da impermeabilização numa mureta. Então, aqui foi utilizado a membrana de poliuretano em forma de pintura, né? Então, teve alguns critérios aí de escolha. Era uma estrutura também que movimentava bastante, uma estrutura que tinha madeira e metal, né? Então tinham muitos materiais que se movimentam de forma diferente. Então, se optou por um sistema de impermeabilização que tivesse uma boa memória elástica, um bom alongamento, e aí se partiu para o MC Proof 2200, que é a membrana de poliuretano. Vamos mostrar aqui esse exercício, como é que ficou, né? Uma caso de uma cobertura exposta, isso aqui é uma situação hipotética, né? Então, algumas condições, né? Na área externa, sempre a gente vai ter que analisar a dependência da condição climática. Em geral, ela vai ser um peso alto. A dependência da condição do substrato também, numa área externa, é importante, né? A interferência da geometria também, né, que nesse caso dessa laje hipotética é 1, né, mas tem casos onde a gente encontra uma interferência muito grande da geometria, lajes pequenas, algumas abas, né, às vezes áreas que tem para-raio, equipamentos, antenas por todo lado, né, tubulações passantes, então tem que olhar tudo isso. Aqui nesse caso era 1. Condição de segurança da aplicação, aqui nesse caso era 2. A gente tinha uma questão aqui de facilidade de aplicação, né? Então, era uma área elevada, é uma área que está no topo, muitas vezes, de uma obra, de um edifício, né? Então, sistemas mais complexos nem sempre são a melhor opção, né? Tempo de liberação, aqui era 2, capacidade de movimentação, a área externa sempre vai ser muito importante, essa capacidade de movimentação. Aqui tinha uma outra característica diferente, estabilidade de cor e acabamento. Aí tinha também aqui facilidade de manutenção, então a manutenibilidade desse sistema que vai ficar exposto. Você vê que nesse caso a gente já tem manutenção, porque ele é exposto, diferente do anterior, né? E o preço. Então aqui nesses exemplos a gente foi elencado 4 sistemas, 4 tipos de impermeabilização. Então a membrana acrílica com o DF8, é os que eu mostrei ali, exemplos, né? A membrana de poliuretano com 2200, uma membrana cimentícia elastomérica, que pode ser aplicada em laje, esse é um produto realmente top de linha, né, para esse tipo de solução, e ele pode ser aplicado em lajes até mais ou menos 150 metros quadrados, né, e a manta de PVC. E aí a gente vai fazendo as análises, do mesmo jeito que eu mostrei, eu não vou ler todas para não ficar maçante, mas o principal aqui, né? As membranas aplicadas aqui em forma de pintura, né, elas em geral vão depender mais do substrato, mas como esses 2 produtos aceitam substrato úmido, eles ficaram como 2. Né? Esse daqui tem que estar totalmente seco, ficou como 1, e a manta de PVC não depende tanto do substrato, né, nem da condição climática. Então, esses materiais aqui vão ter um pouquinho menos de ponto. Já na interferência de geometria, né, os 3 são moldados no local, então é muito fácil de moldar. Já a manta de PVC é um pouco mais complexo, né? Condição de segurança, aí todos eram bons em questão de segurança, mas o PVC ele é bicomponente, é um produto mais agressivo, tem que ter um pouco mais de EPI, né? Não que ele seja perigoso, mas tem que tomar um cuidado um pouquinho maior, não é produto base água, né? Como os outros 2. Facilidade de aplicação, o DF8 era o mais simples, porque ele é monocomponente, aplicado em forma de pintura. Depois vêm os outros 2, que são bicomponentes, mas também em forma de pintura. O poliuretano é até um pouquinho mais complicado, mas eu coloquei eles como equivalentes, né? E a manta de PVC, nesse caso, é mais complexa. E aí, tempo de liberação, PVC, logicamente, não depende de secagem, nem de camadas, né? O DF8 já são várias demãos, o Proof 2200 menos demãos, 900 também, por ser cimentício, também leva mais tempo para secar. Então, aqui,
você vê que vai mudando, né? Tanto quanto a importância do fator, quanto a característica, né, do tipo de impermeabilizante. Capacidade de movimentação, então aqui os que têm maior capacidade, a manta, o 900, 2200, o DF8 ele tem uma boa capacidade, mas nesse caso aqui a espessura não era muito alta que estava sendo aplicada, então a gente colocou ele como um pouquinho menor do que os outros. Estabilidade de cor, aí nesse caso ele e a manta de PVC são os melhores, né? Acabamento bonito, estabilidade de cor. Esse daqui já é cinza, né? Ele já vai mudando um pouquinho de cor com o tempo. O cimentício também, ele não muda tanto de cor, mas ele já tem uma cor mais escura e tal, não tem aquela refletividade. Então aqui fica com nota 2. Facilidade de manutenção, PVC é muito fácil, né? Você só lava, tira qualquer impregnação, né? Não precisa de reaplicações. O DF8 é só reaplicar demãos de tempos em tempos, né, para ele voltar à cor branca depois de 5, 10 anos, depende da condição. O 900 também mesma coisa. O poliuretano já requer um lixamento, um preparo um pouco maior de superfície, às vezes um teste para aderir o produto. Então ele é mais complexo. E aí, por último, os preços, né? O PVC e o PU eram um pouco mais caros. O 900 ficou em segundo lugar e o DF8 em primeiro. Então, nesse caso aqui, você vê que você tem duas soluções muito equivalentes, né, que são o DF8 e o 900L. Aí é uma questão de ver qual critério é mais importante para fazer esse julgamento. E aí pode ser o preço, pode ser a condição estética, vai depender muito da característica da obra. E o PVC, nesse caso, também acabou ficando em primeiro lugar. Ok? Falar um pouquinho de piscinas. Teve um colega aqui que pergunta, vocês vão falar de piscinas? Vamos falar de piscinas, mas de uma forma também mais teórica, né, mais rápida. Então, algumas soluções possíveis para a piscina. A mesma membrana elastomérica, né, ela tem uma boa movimentação, resiste à pressão positiva, negativa. Então, é um material também muito legal. Esse aqui foi um case que tinha uma geometria muito complexa, né, cheia de viradas, degraus, né, e ela tinha uma parte, inclusive, que era elevada, outra parte que era enterrada, né? Então, aqui era muito complexo um outro sistema. Então, tecnicamente, esse era o melhor sistema. Então, foram vários fatores que foram avaliados aqui para essa escolha do impermeabilizante, a questão do revestimento depois também, né, que precisava ter uma aderência muito boa. Então, não se queria fazer uma argamassa armada. Então, aqui se optou por esse sistema. Esse é um outro sistema, uma piscina em balanço, estilo raia, né? Bastante movimentação nessa área aberta, né? Do lado aqui, no fundo da piscina, ela tinha uma área que era uma espécie de um ofurô ali, com turbilhonamento de água. Então, tinha muita movimentação nesse tipo de estrutura, em balanço, área externa, e aí se optou pela membrana de poliuretano, né, que aguenta mais movimentação do que o cimentício, e ela também tem uma condição de resistência muito boa, durabilidade elevada, né, então aqui se optou pela membrana de poliuretano. Então, esses foram 2 exemplos, né, logicamente que tem muitas outras opções, né, colocamos aqui as principais. Então, no caso aqui de uma piscina, por exemplo, quais os fatores que são importantes? Se ela for externa, e geralmente ela a dependência da condição climática para aplicação, a dependência da condição do substrato, né, então úmido, seco, curado, não curado, né, tudo isso. Interferência da geometria, então dependendo da piscina é ok, né, mas dependendo da piscina, aquela primeira que a gente mostrou, esse seria um peso 3 aqui, né, sem dúvida. Às vezes até eliminando um sistema, né. Aqui a gente não colocou uma situação de eliminação, a gente colocaria um X aqui e falar, esse sistema não tem condições nessa condição aqui de interferência de geometria, por exemplo. Pode acontecer. Condição de segurança na aplicação, né? Logicamente, uma área externa, não é tão crítico, mas tem sua relevância, facilidade de aplicação, tempo de liberação, capacidade de movimentação. Então, piscina geralmente movimenta bastante, né? Então, você vai ter uma estrutura que vai ter carga dinâmica, vai encher de água, vai ter pressão, né? Ela vai movimentar bastante, principalmente durante o início da operação,
durante a movimentação das pessoas, no momento de esvaziar e encher de novo. Então, precisa ter um material que acompanhe a movimentação. Então, colocou aqui como item 3. A aderência do revestimento é um fator novo, né? Para a piscina é muito importante. Eu tenho uma superfície vertical, onde eu vou aderir um revestimento, muitas vezes, que é caro, né? Então, essa aderência, essa condição, né? Logicamente dá para fazer, mas tem sistemas que vão ficar mais complexos, que vão exigir artifícios técnicos para a gente conseguir aderir, né? Então, no caso da manta asfáltica, eu vou ter que colocar uma tela ali, vou ter que armar todo o revestimento. No caso da membrana de poliuretano, né, ela está como 2, porque eu precisaria fazer uma camada de promotora de aderência, né, fazer uma aspersão de quartzo para garantir uma macro ancoragem ali do revestimento sobre o impermeabilizante. Já o cimentício tem um nível melhor aqui. Então, aqui, nesse caso, né, olhando esses pesos e avaliando item por item, o cimentício acabou ficando em primeiro lugar nesse exemplo teórico, né? Isso aqui é um caso de uma obra, né? Nesse caso aqui, a opção acabou sendo a membrana cimentícia elastomérica, tá? Então, existem outros tipos de piscina, né? Que são as piscinas enterradas, né? E aí eu tenho efeito, muitas vezes, da umidade ascendente, uma movimentação menor. Então, esse foi um caso aqui de uma piscina totalmente enterrada, num condomínio, né? Ela é uma piscina também estreita, né? A geometria dela não era complexa, né? Mas existia a atuação de lençol. Então, aqui a gente optou, nesse caso, né, como eu já disse, pelo sistema duplo. Então, uma argamassa polimérica rígida para pressão negativa e depois uma argamassa polimérica flexível para trabalhar aqui a movimentação e o revestimento depois aderido sobre ela. Outra opção são as mantas asfálticas, né? É uma opção muito segura também. Em geral, a gente utiliza mantas duplas, piscinas grandes, piscinas olímpicas, é o sistema que vai ter maior capacidade de movimentação de todos desses outros 3 aqui que a gente está mostrando, né? Então, na piscina enterrada, a gente pode trabalhar com esses 3 sistemas, por exemplo, a membrana cimentícia dupla, né? Então, uma argamassa polimérica rígida, mais uma membrana flexível, uma membrana cimentícia elastomérica para pressão positiva e negativa, e a manta asfáltica. Então, aqui, nesse caso, dessa piscina, ela era menor e tal, um caso que a gente criou. Então, a dependência da condição climática era alta, era externa, né, do substrato também era alta. Esses 2 produtos podem ser aplicados com substrato umedecido, né, não precisa estar seco, então eles ficaram com 3, a manta ficou com 2. Aqui as interferências, né, da geometria e recortes, né, então a manta é a mais difícil, mas esse peso é 1, né, uma piscina mais quadrada, por exemplo, não teria tanto problema. Condição de segurança, a manta, nesse caso, ela tem fogo, asfalto a quente, então já é mais complicado. A facilidade de aplicação, então esse daqui são 2 produtos, né, então ele é mais complicado do que o primeiro, esse é um produto só. Tempo de liberação, então aqui são mais ou menos 5 camadas, né, então ele demora mais. A manta é mais rápida, esse daqui é intermediário. Capacidade de movimentação, aí a manta ganha, né? Tem situações onde o predominante é esse daqui, e aí tudo bem, você escolhe por esse daqui. Então, às vezes, o peso não precisa ser 1, 2, 3, aqui ele pode ser 8, por exemplo. O que eu quero é movimentação, tudo bem. E aí pode mudar o critério. Resistência à pressão negativa, então, nesse caso, era importante, porque tinha influência de lençol. Então, aqui, por exemplo, dá para usar manta? Dá, mas teria que fazer um envelopamento, eu teria que fazer algum tratamento na laje de fundo para evitar, né, a infiltração de água, usar um cristalizante no concreto, como Shypex, por exemplo, fazer uma drenagem antes, né, para aliviar qualquer pressão de água e tal, né, não ter fissuras, né? E aí tudo bem, daria para utilizar a manta, mas já complica bastante. O produto que tem resistência positiva e negativa, né, ele tem uma resistência, mas não é tão alta quanto um sistema duplo. Então aqui a gente classificou dessa forma. A aderência do revestimento, os 2 sistemas são cimentícios, então ela é boa, né, compatível aí com chapisco, com argamassa colante, né? Já a manta a gente precisaria revestir, colocar tela, né, armar tudo direitinho. E aí os preços, a manta era o sistema também mais caro. Esse daqui, por ser um sistema único, mais econômico, e esse daqui intermediário.
Então, aqui no caso, você vê que os dois ficaram muito próximos, né? Então, dependendo muito do critério de escolha, da pressão e tal, poderia se migrar de um para outro, né? Então, não existe o certo e o errado, existe o melhor e o que não é tão bom para aquela situação. Vamos falar um pouquinho de reservatório, né? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui alguns exemplos de reservatório elevado. Nós não vamos entrar em todas as áreas para não ficar muito cansativo, mas depois a gente vai falar um pouquinho de áreas internas e aí a gente abre também para as perguntas todas, para a gente trocar ideia com vocês. Bom, reservatórios elevados, né? A gente pode utilizar diversos sistemas. Então, aqui 2 exemplos. Esse aqui é um sistema com membrana de poliuretano. Esse reservatório é um reservatório grande. Ele recebia uma água recém-tratada, né? De uma estação de tratamento de água. Então, ele tinha um efeito de cloro elevado, né? O que já limitava a utilização dos cimentícios, né? Então, também pela movimentação, pelo tipo de estrutura, se optou pelo poliuretano. Aqui uma outra situação, um reservatório também elevado, mas ele tinha uma estrutura com muita movimentação, fissuras por diversos lados, né, tinha junções de concreto ali que geravam infiltrações, né, então se optou ali por trabalhar com a manta de PVC para reservatórios, né, então o MCPlan 112PW é uma manta específica para reservatório, com formulação atóxica, né, que atende os requisitos aí de potabilidade de água. Tá? Então, aqui se optou por um sistema fixado, não aderido, né, que ele não depende do substrato. Esse foi o principal critério. Então, em alguns casos, pessoal, um critério vai ser predominante. Né? Aqui a gente está mostrando um exemplo com todos os critérios, mas nem sempre vai ser essa situação. Então, aqui nesse caso, de um reservatório elevado, tem algumas coisas diferentes, né? Você vê aí a questão, em vez de ser condição do climática, né? Aqui já é dependência da condição de ventilação interna, né? Geralmente, nos reservatórios é mais difícil você ter uma boa ventilação para ajudar na secagem. Então, sistemas que dependem mais disso, pedem um pouco nesse critério. Aqui já não foi uma opção boa. Em alguns casos, ela é eliminada, inclusive, né, pela questão da segurança de aplicação. Aqui em São Paulo nem pode trabalhar com maçarico dentro de reservatórios, mas isso vai de legislação local, né? Então, facilidade de aplicação, esse daqui era mais difícil, ela tem que ser fixada mecanicamente, né? Ela é mais complexa, aderida e fixada na vertical, então a manta já era mais complexo, né? Tempo de liberação, tem casos que ele é super importante, tem casos que não, tem casos que tem tempo suficiente para esperar toda a cura e tal. Capacidade de movimentação, aí sim, né, o PVC não depende do substrato, a manta é menos aderido, né, a membrana de poliuretano também tem uma boa movimentação, já o elastomérico está um pouco menos, então aqui a gente pode ir classificando todos esses sistemas. Um requisito importante em reservatório é a resistência à pressão positiva, né? Então, às vezes você tem reservatórios com 20 metros de coluna d'água, você precisa saber se o seu produto aguenta, né? O produto que você vai indicar aguenta ou não essa pressão. Né? Facilidade de manutenção também, lembrando que a caixa d'água vai ser lavada, vai passar por manutenções periódicas, né? E tudo isso é importante levar em consideração. Nesse caso aqui, o PVC ficou em primeiro lugar, né, mas também ficou muito próximo, né, as duas soluções de membrana. A manta já não é tão legal para essa situação, já ficou menos pontuada. Li, fala um pouquinho você aqui agora das áreas internas molhadas. Tá bom. Então, gente, né, aí as áreas internas molhadas, né, geralmente são banheiros, algumas partes das cozinhas, sacadas, né, todo aquele lugar que exige estanqueidade segundo a norma de desempenho, né. Aí, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma obra de alto padrão, né, que a gente entrou com essa nossa solução de membrana de copolímetros acrílicos, né, é uma solução rápida, super fácil de aplicar, né, é um produto que a gente tem bastante sucesso, principalmente no Sul, a gente consegue
desde locais de pequenas locais até grandes locais, consegue atender bem, né? Alto padrão ou baixo padrão, né? A gente pode entrar também com uma solução, geralmente, de argamassa polimérica, que é muito utilizado, né? E quando a gente chega aqui na matriz de decisão, né? A gente, primeiro passo é ver todas quais que são as características que a gente tem que analisar, né? Nesse caso, é muito importante a ventilação interna, porque essa ventilação vai conseguir fazer com que a gente pule demãos de produto muito mais rápidas, né? A dependência do substrato, né? De vez em quando a gente não tem o substrato perfeito, de vez em quando não teve tempo de fazer um contrapiso, né? De uma regularização boa, a condição de segurança, muitas vezes a legislação, a segurança do trabalho é muito apertada, né? Exige muito da gente. Facilidade de aplicação, quando você não tem, por exemplo, na região, uma mão de obra muito bem treinada, então você está começando uma mão de obra nova, uma frente nova, né? O tempo de liberação, que você precisa entregar a obra rápido, você está atrasado no cronograma. Capacidade de movimentação, né? Como a gente comentou antes, de vez em quando é um empreendimento que tem muitos andares, então você sabe que nos andares mais altos vai ter, né, a perda no processo, ou seja, né, apliquei o produto, misturei, não gastei tudo, eu perco aquele produto no balde, alguns produtos sim, outros não, né? E a aderência do revestimento, que hoje em dia, né, a gente tem pedras de todo tipo de peso e espessura, que vai, dependendo do tipo, da necessidade de ancoragem, vai acabar necessitando de maior aderência no substrato, né? E por último, o preço. Então, quando a gente olha aqui as soluções, né, a gente vê Hoje em dia tem revestimentos de grandes formatos, né? Isso, pedras naturais. Porcelanatos, pedras naturais dentro de áreas internas, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sem dúvida. Exatamente, né? Então, por exemplo, né, hoje no mercado a gente usa muitas membranas cimentícias, né? Que quando a gente vai pensar em uma condição externa, ela depende muito da secagem, né? Diferente de de outras possibilidades, como a membrana acrílica ou a membrana de poliuretano, né? A condição do substrato, mesmo a membrana de poliuretano depender muito, né? E ser uma solução melhor na questão de ventilação, ela perde nesse peso, né? Condição de segurança, a gente percebe aqui que, por exemplo, uma membrana acrílica, uma membrana de cimentícia, elas são, como elas têm uma base química um pouco mais leve, né? Mesmo a de poliuretano não sendo tóxica, ela é mais tranquila, né? Você precisa de menos EPI. A facilidade de aplicação, né? O nosso o DF9 é um monocomponente, então você não precisa misturar. O poliuretano é bicomponente. As membranas cimentícias, as membranas de argamassa poliméricas são bicomponentes, então você precisa gastar tempo, né? Misturando o produto, dosando o produto, muitas vezes, né? O tempo de liberação. A gente acaba tendo que o poliuretano, né, é uma membrana de secagem super rápida, então ele se acaba conseguindo ter uma frente muito mais ágil, né? Você consegue instalar o revestimento depois, claro que dependendo da área você consegue fazer um teste de estanqueidade 72 horas, né? A capacidade de movimentação, que muitas vezes o poliuretano se destaca junto com as armações poliméricas por ela conseguir suportar um pouco mais uma ou outra movimentação, né? E aqui é um dos quesitos que a gente colocou como peso 3, né? Geralmente nessas áreas, em grandes e pequenos empreendimentos, você tem muita perda no processo, né? O produto que fica no balde, né? O produto que cura quando você translada de uma área para outra, né? E aí, né, é a hora que o DF9 se destaca, por quê? Porque ele é um produto monocomponente, né? E você não tem perda. Aplicou, fechou o balde, você consegue ir para uma próxima área. Já o poliuretano você precisa dosar, muitas vezes você não consegue, depende da temperatura do dia. Aproveitar o mesmo balde para ir em outro banheiro, outra sacada, e também as argamassas poliméricas, né? A questão do revestimento. Quando é uma pedra muito pesada, né? A membrana acrílica e a membrana cimentícia acabam ganhando um pouco mais de pontos, né? E na hora que a gente vai chegar a preço, né, a gente percebe que
uma membrana acrílica, né, de copolímeros acrílicos, como ganha, se destaca, acaba ficando um pouco mais, um custo menor do que, por exemplo, o poliuretano, que é de alta tecnologia, com uma solução de membrana de argamassa polimérica, que é a mais utilizada hoje, né? Então, através dessa matriz, a gente consegue perceber que o mais utilizado hoje para essas áreas, que é uma membrana de cimentícia polimérica, é uma solução boa, de fato. Entretanto, hoje já há outras soluções que acabam se destacando, né, nesse quesito. Agora, a gente vai apresentar um pouco por cima, né, bem brevemente, as nossas soluções, né, que a gente acabou falando, mas não chegou no cerne, né, do produto. Mas a gente, né, trabalha com... Este primeiro produto é a nossa argamassa polimérica rígida, né? É a MC Proof 100, que o destaque dela é a questão da gente ser um produto monocomponente, que a gente consegue trabalhar na questão da tixotropia, um produto mais argamassado. Então, é um produto único no mercado que a gente consegue até fazer uma leve regularização do substrato, né? Quando você tem aquele substrato mais rugoso, né? E a gente consegue ter um produto mais concentrado, né? Conseguindo atender obras que outros produtos talvez não entrariam. Depois a gente tem o MC Proof 500, né, que é uma argamassa polimérica flexível, à base de resina termoplástica, né, que ela é muito utilizada em banheiros, cozinhas, sacadas, né, uma argamassa super fácil de aplicar, né, geralmente você acaba treinando o próprio mão de obra local, treinando, né, é um produto que quase todo mundo consegue aplicar. E junto com o MC Proof 100, acaba formando um sistema de impermeabilização completo, né? Tanto contra a pressão negativa, quanto a pressão positiva, e ela tem uma excelente aderência à argamassa colante. Então, nesses locais, você consegue aplicar os produtos, dar o tempo de secagem e vir com a argamassa colante e o revestimento. Também temos a nossa membrana elastomérica impermeável com fibras, né? Que ele é um produto de alto desempenho, que a gente consegue especificar para lajes, ele pode ficar exposto, tem potabilidade de água, né? Ele tem uma ótima performance em alongamento e para piscinas elevadas, né? Ele absorve, ele consegue resistir a grande parte dessas deformações, né? É um produto que é único de mercado também, pode ser aplicado em floreiras, jardineiras. A gente comentou bastante também da membrana de poliuretano, né? A nossa MC Proof 2200 é uma membrana de poliuretano. A gente fala que é um poliuretano mais puro, né? Ele tem uma alta resistência química, você consegue utilizar para as áreas que necessitam dessa resistência química, como, por exemplo, caixas de gordura, caixas de água, né? Tem potabilidade. As piscinas que têm uma geometria um pouco mais diferente, ou então estão em estruturas que vão ter mais movimentação, a membrana de poliuretano, pelo alongamento, consegue muito bem, né, trabalhar nesses locais, né? Também, como o poliuretano, ele tem uma ótima aderência em calhas, em outros tipos de materiais, não só cimentícios, né? Ele tem uma rápida cura, muitas vezes, quando você precisa entrar em uma obra, você precisa de um dia para o outro vir com revestimento, né? Coisa que uma argamassa polimérica você teria que esperar pelo menos 7 dias. Uma membrana de poliuretano seria uma solução ótima, né? Em 24 horas você consegue já ter a secagem do produto. Também a gente comentou bastante sobre o DF8, né? Que é uma membrana acrílica altamente flexível, muito utilizada em coberturas que vão ficar expostas, né? Essas coberturas você não precisa fazer uma proteção contra raios UVs. Além disso, ela é branca, né? Então ela traz um ótimo conforto térmico e ela é muito fácil de aplicar, né? Você aplica como se fosse uma pintura, ela ganha uma alta espessura impermeável, né? E ela tem um ótimo alongamento, né? Resiste a tráfego eventual de pessoas e a gente consegue ter muita agilidade na aplicação. Também, né, um dos destaques de alta tecnologia é o DF9. Ele é um produto muito utilizado em áreas molhadas, né, internas, porque ele tem uma secagem muito rápida, diferente das outras tecnologias mais tradicionais. Ele seca em um dia só, o pedreiro
ou o servente consegue aplicar a demão e vir com revestimento, né? Então, ele é um produto monocomponente, né? Não precisa de mistura, não tem erro de dosagem. A gente tem um laudo de alcalinidade nele, né? Todo produto que vai entre cimento, né? Entre uma argamassa colante e o concreto, você precisa dessa resistência ao ataque alcalino do concreto, né? Além disso, né, ele tem um marcador de secagem. Uma vez que você passa a primeira demão, ele muda de coloração quando ele está seco. Então, para uma mão de obra mais inexperiente, né, que não sabe as manhas, esse é um produto muito chave e de alta performance, né? Ele tem um alongamento muito maior também que uma argamassa polimétrica, que é um dos sistemas mais utilizados, né? Também. Acho que você está sem áudio. Essa questão da secagem é interessante, né, Li, porque não é só para o cara inexperiente, mas a secagem, né, depende muito da condição do local, de ventilação, de absorção do substrato, de espessura da camada. Então, mesmo que o cara seja experiente, quando saber o tempo mínimo, né, então é sempre difícil, né, num produto em forma de pintura. Então, esse material é legal porque a gente consegue saber o momento certo, né? E cada material, cada área vai ter o seu tempo, né? Então é muito legal. Essa é uma coisa que eu destaco bastante nesse produto sempre, né? Porque por mais prática que o cara tenha, né? Ele só vai conseguir saber se está seco lá mexendo, vendo se o produto às vezes perfurando para ver se ele secou no meio, o que é muito difícil, né? E esse produto não, né? Como ele é aplicado em camadas mais finas e seca muito rápido, né? Em 2 horas você já pode liberar geralmente a segunda demão, né? Até 2 horas. Então ele seca muito rápido, mas ele mostra isso para você, que eu acho muito bom, né? Só para fazer um adendo aí de uma parte que eu realmente um dos nossos produtos favoritos mesmo. Isso. A gente também tem as mantas asfálticas, né? É um dos sistemas, aliás, é o sistema mais utilizado hoje por impermeabilização, né? A vantagem dele é a produtividade, diferente de outros sistemas. Você, depois de queimar, é um produto que está pronto já, né? Você não precisa esperar secar, né? É um produto que você consegue bastante mão de obra para aplicar um sistema que aceita muito bem a deformação de uma laje, de grandes extensões, né? E a gente trabalha com a modalidade AB, né? Conseguindo, então, atender as demandas de um projetista que necessita de uma classe A de asfalto, uma classe B, né? E a gente, além disso, né, também tem, como foi um destaque desse treinamento, né, as mantas de PVC, né? É uma tecnologia tem uma alta vida útil, né? É um produto que a gente fala que ele não tem validade também, né? É um duradouro. Ele também, como os outros produtos, ele tem uma alta performance, não depende do substrato, então de vez em quando você precisa entrar em uma intervenção, né? A gente, infelizmente, no Brasil, a gente faz a manutenção corretiva, né? Não preventiva. Então, de vez em quando você não tem tempo para fazer um reparo estrutural, você não pode depender muito daquele substrato, de uma perícia, então essa é uma das soluções, né? Aqui a gente tem um grande centro da Zara, né? Eu acho que foi uma das maiores obras de PVC do mundo, né? Ela tem grande resistência ao UV, ela tem a coloração branca por questão de conforto térmico, né? Ela combina muito bem com estruturas metálicas, né? A gente também tem a manta de PVC reforçada com fibrocimento para laje sobre piso, né? Ou seja, quando você precisar, é uma das estruturas mais utilizadas em construções secas, né? A gente usa ela muito em wood frame, steel frame. Você pode embutir ela tem uma resistência muito grande contra raízes, né? Então, essa tendência de telhados verdes, né? Você consegue cuidar da impermeabilização, cuidar de possíveis patologias que venham através da água, através dessa instalação da manta PVC. Também temos a manta de PVC para água potável, né? É uma das soluções que a gente consegue lidar com problemas de água, por exemplo, em estruturas pré-moldadas, né? Que nos eixos de movimentação, possivelmente um sistema aderido não conseguiria atender, né? Ela é também de rápido
aplicação, né? E hoje em dia, né, é um dos sistemas mais utilizados nessas companhias e indústrias de alimento, por causa da questão da estabilidade dela, né? Geralmente eles exigem um nível a mais do que por exemplo, a portaria de potabilidade. Então, essa manta de PVC, por ela ser quimicamente muito estável, ela consegue trazer esse benefício e essa garantia, né, de não contaminação do que for reservado, né? Né? Aqui eu acho que o Flávio consegue explicar melhor, né? A gente começou a falar muito sobre qual que é o produto para onde aplicar, né? Eu vi algumas pessoas perguntando aqui, mas qual que é a manta que eu aplico em tal lugar? Mas qual que é em tal lugar? O que eu aplico? Mas... Então, e aqui, essa é uma tabelinha resumo, né? Essa tabela é legal, a gente desenvolveu ela aqui, porque exatamente podem ter muitas opções, né, possíveis, muitas viáveis, né? E aqui a gente selecionou as mais bacanas, né, para algumas situações. Então, a gente colocou aqui, tem casos que a gente nem citou hoje, né, como, por exemplo, bases de fundações, que aí a gente tem a linha dos nossos cristalizantes, né? Por exemplo, a linha do Shitex Admix, que a gente adiciona ao concreto, né? Então, a gente colocou ali também uma separação, face interna, face externa. No caso, o Admix é dentro do concreto, então tanto faz, né? Já a versão dele em forma de pintura, que é o Chapex concentrado, é um cristalizante para o concreto. Aí ele é pela face, geralmente pela face interna, que você vai aplicar, uma vez que o concreto já está lá e já deve ter tido contato com a água. Produto auxiliar aqui, que é o Water Stop, então você compõe aí com as juntas de concretagem um bloqueador para essa região das juntas. Aí bloqueador hidráulico também, de secagem muito rápida, que é o Fast Block, para jogo de água, merejamento. As membranas, né, que a gente falou, e aqui a gente vai colocando áreas menores, áreas maiores, lajes internas, fachadas. Então aqui dá para ter uma ideia, né, das melhores soluções para cada situação, mas eu sempre recomendo o projeto e uma análise, né, a matriz de decisão é uma boa forma de analisar e escolher a melhor solução. Eu e você estamos obstruindo a tela aqui. Vamos tirar um pouquinho do nosso vídeo. Pronto, pessoal. Então, aqui Sim. Tem piscina e reservatórios, né? Então, aqui a gente colocou um certinho aqui das opções que são mais adequadas, né, para cada situação. A MC realmente tem uma linha bastante completa, né? Então eu acho bacana isso, porque a gente pode falar, né, essa solução é melhor para isso, aquela é melhor para aquilo, sem medo, né, de ter uma opção só e, então não vamos ter opção para atender o cliente. Não, nós temos N opções, então a gente não tem por que, né, indicar algo que não é o melhor ou que a gente não acredita ser o melhor para uma determinada área, né? Então, essa é uma vantagem de ter a linha completa, tá? Antes da gente terminar, né, eu vou também tirar agora as últimas dúvidas junto com o Li aqui. Eu só queria contar para vocês aqui de um case. Essa semana a gente está postando nas nossas redes sociais, né? A gente entregou foi convidado para entrega, né? Da maior obra de PVC do Brasil, que é a cobertura do pátio de manutenção dos trens do Rio de Janeiro. E lá foi escolhido o PVC, laje em abóbada, uma laje de 1970, 60 mil metros quadrados de área. Então, ali a gente utilizou, em alguns trechos, a membrana de poliuretano, em outros o PVC. A escolha, o projeto foi feito pela Holanda Engenharia, junto com a CERN, né? Foram dois projetistas, um avaliando estrutura, outro avaliando tecnologia do concreto, a impermeabilização, né? O pré-projeto, da parte de análise. E aí a gente apresentou, junto com a Holanda, as principais soluções, né, viáveis e possíveis, de acordo com a matriz de decisão, foi como a gente utilizou. E lá, a grande dúvida é, vamos aplicar uma membrana de poliureia, vamos aplicar um poliuretano, vamos aplicar uma membrana acrílica. Eu já tinha uma área, ela tinha durado pouco, inclusive, ali é uma área que tem muita sujidade. Então, a gente foi avaliando, né, questões de manutenção,
questões de exposição, movimentação da estrutura. Lá tinha um outro ponto interessante, temperatura do substrato. Né? No Rio de Janeiro, no verão, o substrato ali chegou a 60 graus em muitos momentos. Né? Então, sistemas aplicados em forma de pintura secavam extremamente rápido. Né? Então, essa foi uma análise. Essa análise, logicamente, demorou, não foi do dia para a noite, que foram levantados todos os pontos. Né? A gente apresentou, mostrou cases de obra parecidos, né, para que eles pudessem avaliar. E aí a decisão foi do cliente, né, foi do metrô, junto com a assessoria, logicamente, do fabricante e do projetista. Né? Então, a gente mostrou todas as opções viáveis, as melhores condições para cada situação, e ali se optou, por exemplo, não necessariamente por sistema mais barato, né, numa área com concessão de 20 anos, então eles queriam uma durabilidade elevada, então tudo acabou caminhando para esse sistema. Foi uma decisão que se tornou muito lógica, né, explicável, né? Então tinha todos os requisitos ali levantados, a quantificação dos pesos, e ficou muito claro a forma de escolher o sistema. Foi apresentado para a presidência do metrô, que inclusive esteve lá no evento com a gente, entregando a obra, um pessoal super satisfeito, né, tanto com o projeto, quanto com a aplicação, né, que foi da Meta Engenharia aqui de Piracicaba. Teve também reforço de fibra de carbono, lá foi uma obra muito interessante, a maior obra de reforço de fibra de carbono hoje do Brasil. Então foi um projeto fantástico, e uma das formas, né, que foi utilizada para escolher, no caso, a impermeabilização, foi exatamente a matriz de decisão que a gente apresentou aqui hoje para vocês. Então, a ideia foi trazer algo diferente, né, não ficar falando de como executa, de como projeta, mas mostrar aqui de um outro prisma a forma da gente escolher o impermeabilizante, que às vezes você vai ter 2, 3 soluções tecnicamente possíveis, né? Mas existe sempre uma melhor, né? Para aquele caso, para aquela situação. Sim. Vamos tirar um pouquinho das dúvidas aqui para a gente finalizar, então, Li? A gente bateu certinho o nosso horário, hein? Sim, eu só queria falar, né, que o certificado, né, já foi postado ali o link, né? Quem quiser entra no link, preenche o formulário que a gente vai ser emitido o certificado, né, da participação dessa palestra. E agora a gente vai para as dúvidas, né? Quer que eu posso ler aqui, Flávio? Pode, por favor. Ó, o Sérgio Mendonça perguntou, né? Acho que eu conheço esse Sérgio. Vocês vão abordar qual tipo de manta usar em áreas molhadas ou molháveis, né? Acredito que. Aqui a gente nem entrou na manta, né? Nessa região porque muitas vezes ela é uma opção, além de custosa, mais difícil de trabalhar com fogo dentro de uma área interna. Então, em geral, hoje em dia, 90% das obras utilizam as membranas. Existem membranas muito boas, né? Logicamente, nem toda membrana é adequada, mas existem membranas muito boas, cimentícias, poliuretanos, né? Os acrilatos, copolinas, como o DF9. Então, tem soluções aí que a gente acredita mais para essa área. Não quer dizer que não possa usar, Amanda. Pode. Um dos detalhes também, né, é que, por exemplo, em muitas áreas molhadas, como o box, né, você precisa uma altura de impermeabilização mínima muito grande. Isso e aí as mantas, né, elas não têm uma aderência tão boa. Por isso que a gente estrutura com uma tela galvanizada, e por isso é uma etapa a mais, um custo a mais, né? Então, por isso que as construtoras vêm vindo, né, para uma utilização de membranas, em vez dessas mantas asfálticas. Agora, a segunda pergunta. Flávio, sobre o caso da manta asfáltica, poderia falar sobre a tipologia? Podemos, sim. Não é o foco aqui, mas assim, as mantas elas são classificadas, né, pela norma NBR 9952. Né, vocês vão ter aí 4 tipos de manta e 3 classes. Né? Então, você pode ter tipo 1, 2, 3 e 4. As mantas mais técnicas usadas em obras de maior requisito, né, e de segurança são as mantas tipo 3. Né? Então, em lajes de cobertura, em geral são as mantas tipo 3. A manta tipo 4 é mais usada em áreas de alta movimentação, como um heliponto, uma rampa, por exemplo, né? É mais comum. Lá fora se usa sempre manta dupla. Os maiores projetos do Brasil hoje utilizam mais manta dupla, uma segurança maior,
né? Não dependo da emenda, então eu tenho sempre uma condição melhor, uma manta dupla. Nesse caso, se utiliza mantas de 2 espessuras, uma manta de 3 e uma de 4 milímetros, e em geral as duas do mesmo tipo. Classe é mais a ver com asfalto, né? Em geral, nas áreas a gente tem A, B e C pela norma. As mantas classe C são mais encontradas no varejo, elas têm um desempenho de durabilidade um pouco menor, a resistência e flexibilidade de baixa temperatura também é menor, né? Então elas degradam com um pouco menos de tempo, né? E as mantas A e B são as mais utilizadas, sendo que a B são as mais comuns, né? Que elas vão trabalhar aí a menos 5 graus, né? E após envelhecimento mais 5. E as mantas classe A, menos 10 e 0. Né? As mantas classe A são mais utilizadas em projetos que requerem maior durabilidade ou com condições de temperaturas mais frias, né? No sul do Brasil se usa muito manta classe A. Ela também, em geral, ela tem uma condição de aplicabilidade em climas muito quentes que é um pouco mais difícil de trabalhar, por conta de ter muito polímero e tal. Ela fica mais mole, então é mais trabalhoso. Por exemplo, no Nordeste já se usa mais a manta B, e aqui em São Paulo, em geral, é mais a manta B. Em alguns projetos de maior requisito, aí se parte para uma manta A. Então, basicamente, são essas as tipologias, né? Então, são 4 tipos, 3 classes, 2 espessuras. Né? Essas são as variações mais básicas, tá? Só para não deixar sem resposta. Agora, a Gislaine Gordinho perguntou: MC-Proof DF8 pode ser aplicado sobre piso cerâmico ou é necessário retirar toda a cerâmica e regularizar o contrapiso? Pessoal, sempre que a gente vai trabalhar sobre um revestimento existente, uma impermeabilização existente, tem que se tomar muito cuidado. Eu citei um exemplo ali no metrô de São Paulo, né, que foi feito com manta de PVC. Então tem a questão da dependência da aderência, mas não só isso, né, de você deixar confinado uma área que muitas vezes está com problema, que está cheia de umidade. Então, um impermeabilizante aderido, por exemplo, como um DF8, eu não posso deixar a umidade lá dentro confinada, porque ela não vai ter para onde sair, ela pode gerar bolhas, né? Fora que cerâmicas, em geral, elas vão ter esmaltes, né? E a tendência é a aderência não ser tão boa, então teria que lixar tudo, né? Então, assim, particularmente, eu acho que o ideal, né, quando você tem uma laje que tem cerâmica, né? Ou é você partir para um sistema que não dependa do substrato, como um PVC, ou você partir para e aí só vai funcionar se você não tiver uso constante, que você não vai fazer churrasco em cima do PVC, né? Então aí teria que ser um uso mais restrito, ou então realmente aí o melhor caso, mais seguro, seria remover, né? Mas aí vai depender muito do diagnóstico, né, de cada situação. Mas em geral eu vejo nos casos mais comuns a remoção como o mais seguro. Legal. Agora o Renerio Neto perguntou: DF9 pode ser utilizado em fachadas externas antes do assentamento do revestimento cerâmico? Sim, pode. A gente indica ele, né, nas regiões de frisos, por exemplo, de juntas, né? Ele pode ser usado. A gente geralmente não usa ele como envelopamento, porque fica caro, inviável, nem sempre é necessário também, né? Mas com as regiões assim de frisos, as regiões de platibandas, né, você pode utilizar ele sem problema. A argamassa colante adere muito bem nele, né? Não há nenhum problema de compatibilidade, então pode ser usado sim. E acho que a última aqui, né? O Leandro Siqueira perguntou: uma piscina de 10 metros de comprimento por 5 de largura, quantas demãos de 100 e quantas demãos de 900? A piscina enterrada, né? Olha, dependendo se ela não tiver atuação de lençol freático, né, e ela não for, geralmente a piscina não é muito profunda, né, não for uma piscina de mergulho, né, que são exceções, em geral dá para trabalhar somente com o MC-Proof 900, né, porque ele já vai resistir à umidade ascendente, a uma leve pressão, ele consegue também negativa resistir, então dá para trabalhar só com ele. Eu só usaria o MC-Proof 100 se o substrato estiver muito irregular, porque trabalhar com produto elastomérico para regularizar fica muito caro, né? Então a gente aproveita para selar os poros, às vezes, com o Proof 100, né? Então só usaria o Proof 100 nessa condição. E aí, pessoal, tem uma questão importante, né? A questão de demãos, né? A demão é uma divisão da quantidade de produto para que ele possa secar dentro do tempo. Isso é um conceito que eu sempre falo na minha aula, né?
E demão é difícil de medir, porque o cara, se aplicar com trincha, ele vai ter uma quantidade de produto, com um rolo, outra quantidade de produto. Então, a demão, a gente não consegue mensurar a quantidade de produto que vai formar a camada. Então, a gente sempre, na impermeabilização, a gente trabalha muito com a questão do consumo mínimo, né? Então, em geral, para essas áreas de piscina, que a gente precisa de uma boa, movimentação, precisa de uma certa espessura, esse é o ponto principal. O consumo aí ele vai estar em torno de 3,5, 4 quilos por metro quadrado, que, em geral, né, dependendo, logicamente, de como o cara aplica, vai se consumir isso em torno de 3 a 4 demãos, tá? Mas agora, a demão, só para deixar claro, né, a demão a gente não consegue mensurar. Então tem que amarrar no consumo, essa é a forma mais correta. Agora o Marcos pergunta, é possível assentar piso de porcelanato sobre a manta de PVC? Não. Quando a gente trabalha com a manta de PVC com revestimento, né, existe a manta para ficar flutuante, né, o sistema não fixado, ele é flutuante, então nós temos uma manta específica para isso. Então, geralmente a gente vai colocar sobre a manta uma camada amortecedora, que é um geotêxtil, e depois do geotêxtil a gente faz uma argamassa. E aí essa argamassa, sim, ela é aplicado a cerâmica, por exemplo, direto em cima dela, ok? Lembrando que o PVC não tem aderência na vertical, assim como a manta asfáltica. Então, se fizer uma argamassa sobre o PVC na vertical, precisa colocar uma tela e armar essa argamassa. Isso é super importante. E essa tela tem que ser fixada mecanicamente acima da impermeabilização. Exato. Agora o Eduardo Pires, sobre o caso de piscinas, né? Ele fala sobre piscinas elevadas. Vimos alguns exemplos de uso de piscina asfáltica, manta asfáltica, que normalmente são utilizadas em dupla camada. No caso, substituir por uma membrana elastomérica. Qual é essa relação com o fator de segurança? Ela vai resistir à movimentação de forma equivalente? Depende muito do caso, por isso que eu indico sempre o projeto. Então, primeiro, que tipo de estrutura? Então, em geral, quando a gente trabalha com as membranas elastoméricas, o ideal é que a estrutura seja em concreto, que já por si só, armada, né, ela já consegue segurar mais a própria movimentação. Existem piscinas, às vezes, que são com alvenaria, então, aí elas movimentam muito, né, nas interfaces entre materiais diferentes, né, aí já é ruim para o sistema de membrana, já iria mais para a manta. Mas, em geral, nas piscinas de concreto, piscinas multifamiliares, de dimensões normais, aí 10 por 10, 20 por 10, dá para trabalhar tranquilo. Vocês viram uma piscina, inclusive, bem grande ali, né, que foi feita com argamassa elastomérica. Então, é possível, não é uma questão só de dimensão, é uma questão mesmo de característica, geometria, né, para você escolher a melhor opção. Mas é óbvio que em algumas situações de muita movimentação, como esses casos de alvenaria, bancos de alvenaria, degraus, às vezes a manta ela vai movimentar melhor, né? Até por ser uma dupla manta, tá? Ela é menos aderida e tal. Mas em muitas situações, a membrana elastomérica é mais fácil de aplicar, a questão de aderência depois sobre ela é mais fácil também, a geometria também, às vezes geometrias curvas, que naquele caso, era muito difícil trabalhar com manta, ela não ficava legal. Então, reentrâncias, ângulos, né? Então, esse é uma característica da escolha, tá? Mas é o que eu digo, não existe um certo e um errado, existe o melhor para aquela situação. O Eduardo também comentou, né, sobre aqui a questão da perda de material quando a gente utiliza uma membrana de poliuretano, né? É exatamente isso, né? Eu comentei super rápido, né? Geralmente Sim. A gente não consegue o tanto que a gente misturou, a gente vai ter que usar naquela área, né? Ele também comentou sobre a questão da reutilização de trincha, material de limpeza, né? Sim, é verdade. Aí, hoje em dia a gente tem vários tipos de poliuretano, é um material que cada vez ganha mais espaço no mercado, né? Quase 90%, eu diria, né? É algum tipo de solvente, né? Seja orgânico ou não, né? Para limpar. E geralmente tem que ser um produto químico mais pesado, então precisa de uma mão de obra mais especializada, né? Um controle. Sim, controle de temperatura, controle de umidade, áreas pequenas, né? Que você não vai consumir tudo, então já fica difícil, aumenta a perda, isso é uma verdade.
Então, por exemplo, em impermeabilização de banheiros, né, em uma edificação, né, que se repete todos os andares, mas eles são todos pequenos, o poliuretano pode ser usado, mas você vai ter que ter várias frentes e um bom controle de abertura de frentes e tempos, né, entre mistura e aplicação, para poder fazer um bom uso, né? Então, é mais difícil, né? Eu, particularmente, nesses casos, vou mais para ou para argamassa polimérica ou para o DF9, que eu acho uma opção boa, porque não tem mistura, né, de A e B, então você fecha o balde e continua depois, né? Então, Exato. isso é uma vantagem. Sim. Ó, o Henrique Forno, né, pediu para a gente comentar sobre o que a gente acha sobre o sistema de pintura asfáltica para impermeabilização de laje de cobertura. Henrique, eu vou entender que você deve estar falando da membrana asfáltica, né, que são aquelas membranas asfálticas. Tem as elastoméricas, né, e tem as não elastoméricas. Bom, não é uma questão de achar, né? A gente não trabalha com esse produto no Brasil. Uma das questões que a gente não trabalha com esse produto é porque a norma de membrana asfáltica ela não tem dados de desempenho, ela tem dados de caracterização. Uma norma antiga, ela precisa ser revisada, então ela não exige alongamento, ela não exige uma série de questões que, para nós, que somos empresa alemã e que precisamos trabalhar também com as normas europeias, nossos produtos não se adequariam a essa questão. Então, por não ter requisito, não estou falando de que não é bom, podem ter produtos bons, mas não há uma regra. Então, como você mesmo colocou, pintura, né? Então, pintura já é um sistema de baixa espessura. Existem membranas boas, né, de boa qualidade, com elastômeros, que poderiam funcionar bem. Embora eu acho hoje que a tendência de mercado é caminhar para os sistemas com maior estabilidade química, como, por exemplo, os cimentícios, que o cimento trava muito a formulação e ele te traz uma melhoria do processo, melhor aderência, inclusive, né? E são sistemas como o DF9 também, que você consegue uma melhor facilidade de aplicação, mais rapidez de secagem, ok? Não quer dizer que ele não seja bom, em alguma situação eu até acho interessante utilizar a pintura asfáltica, mas muito mais como proteção, né, no caso de uma parede para encostar terra. Aí eu gosto de utilizar, às vezes, uma pintura asfáltica, ela ajuda ali a conter os sais ali que estão dispersos na terra e tal, mas seriam casos mais pontuais, né, que hoje no Brasil não tem regra, então aí o produto pode ser bom, pode não ser bom, e vai ser jogado tudo no mesmo conceito, né, e aí não se privilegia a qualidade. Aqui a última pergunta, né? O Giovanni, né, pergunta se é necessário usar a tela no rodapé e nos ralos com o DF9, né? Eu posso responder essa? Pode, mas eu vou responder também, Tá, porque legal. não é sempre que você precisa, Exato. mas também tem situações que é bom. Né, a tela é um reforço para a impermeabilização, né? É uma segurança a mais que você vai trazer para esses lados, para esses locais que são mais críticos, né? Que possivelmente você não tem certeza se sua mão de obra aplicou a consumo certo, se a estrutura não vai movimentar mais. Então, por isso que a gente sempre vai recomendar, né? Não é que é necessário, mas a gente sempre recomenda, né? E assim, não é também qualquer tela, porque existem diversas telas no mercado e existem as telas para impermeabilização, que é um cuidado a mais que você sempre tem que tomar, né, na decisão. Eu acho que é sempre onde você tiver um ponto de mudança de plano, né, por exemplo, com mudança de material, que é o caso, né, então eu vou ter muitas vezes uma alvenaria com uma laje, né, eu vou ter às vezes um drywall com uma laje, né, então são regiões que movimentam mais e sujeitas à fissuração, né, no caso da alvenaria, fissuração, no caso do drywall tem uma junção ali, né, que até se coloca um selante, né, naquela base. Então, eu acho sempre bem-vindo colocar a tela como uma boa prática. Em muitas situações, eu já fiz com alvenaria de blocos, né, e banheiros pequenos, né, não haviam fissuras, fizeram uma boa regularização e utilizamos sem tela, e não teve nenhum problema. Então, não é uma obrigatoriedade,
tá? Mas depende, óbvio, né, do caso, né? No caso de drywall, por exemplo, eu gosto de usar a tela, já acho bom, porque naquela região da junção eu não fico dependendo só do selante, né? Então eu tenho ali uma membrana estruturada. Isso, Okay? fora o custo de uma intervenção, né? Onde você vai ter que retirar a pastilha, parar o local, esperar secar, né? Então é um custo muito pequeno, né? Na hora que você faz o orçamento. Exato. É sempre importante escolher a tela correta, né? Uma tela de boa abertura, de 2x2 ou 3x3. A LC tem uma tela para isso, né? Uma tela 3x3. A nossa tela é revestida com PVC. Né? Então, já que é para usar uma tela, que use uma tela boa, na minha opinião, é sempre essa, né? Então, essa seria a utilização. O Leandro perguntou aqui sobre a utilização de tela em piscinas. No meu entendimento, Leandro, a membrana, mesmo o poliuretano, quando você trabalha em piscinas que tem muita movimentação, nos pontos críticos, o poliuretano eu usaria a tela, né, que são as mudanças de plano, né, piso-parede, no encontro de tubulações que vibram, eu usaria a tela sim. As membranas cimentícias, em geral, depende muito da estrutura, mas em geral a gente recomenda tela. A tela ela ajuda na absorção de fissuras, né? Então é bacana usar, né? Principalmente piscinas grandes, né? Eu acho que vale a pena utilizar a tela. É isso, Li? Acho que acabamos. É isso, né? A gente fugiu um pouquinho do horário, mas tá tudo bem. Acho que foi proveitoso, né? Conseguiu ajudar bastante o pessoal. Te agradecer a participação de todo mundo. Aqui fica o nosso contato, né? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente. A gente fica feliz em responder. Né? Espero que a gente tenha ajudado e dividir nosso conhecimento. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelas perguntas, obrigado pela participação até aqui. Contem com a MC, contem com a gente. Eu e o Lee cuidamos aí da parte técnica, mas para cada região a gente tem equipe, a MC cheia de engenheiros e especialistas, né, que atuam na região de vocês. Então eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Se precisarem do contato da região, vocês podem também entrar em contato com a gente, que a gente vai passar o nosso responsável, tá bom? Então, mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigado a todos aí pela participação. Não esqueçam do certificado, quem quiser pegar.